não era curado da serpente que estava picando eles? Satanás picou o homem no Jardim do Éden e contaminou toda a raça humana. Mas existe o antídoto, e Al providenciou o antídoto. Colocarei inimizade entre você e a mulher, e entre o descendente da mulher. Você vai ferir o calcanhar dele, mas ele vai esmagar a sua cabeça. Aonde aconteceu isso? Lá no madeiro. A serpente foi pregada no madeiro. A serpente foi derrotada no madeiro. Então, o que acontece? Aí a imagem aí, ó. Feriu o calcanhar dele. Feriu, mas ele também foi derrotado. E Auschwitz falou, ele vai esmagar sua cabeça. Você vai ser derrotado. Então, o que acontece, irmão? No livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, fala, ele levou sobre si os nossos pecados. Na hora que ele estava sendo pregado no madeiro, Ial colocou os nossos pecados sobre ele. E Satanás estava nele também, na carne dele. Satanás estava, o corpo dele representava Satanás. Então, Satanás tinha que fazer de tudo para não deixar Yahshua levar aquele corpo para o madeiro. Por isso que ele falou, Pedro virou e falou assim, Yahshua falou assim, o filho do homem vai ser pregado no madeiro, vai morrer e vai ser pregado no madeiro. Pedro virou e falou, não, mestre, isso não vai te acontecer. Por que Pedro falou isso? Era a carne de Pedro falando. Era Satanás falando através de Pedro. A carne falando, não vai não, senão se você for lá, Satanás falando, se você for lá, você vai me pregar lá no madeiro, aí eu vou ser condenado. O que está escrito no livro de Romanos? Ele enviou o seu filho na forma do pecado e condenou o pecado na carne. Olha a palavra, condenou, sentenciou. Olha, aproxima para os irmãos aí novamente. Já. Tá vendo? Aí esse também é outro versículo lindo. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Pregar Satanás, pregar o nosso corpo, e ao se pregar o corpo dele lá no madeiro, eu estava pregando a Satanás e pregando todo o velho homem, porque toda a carne é a serpente, é o diabo. Todo o corpo de todo homem que nasceu de sexo representa Satanás. Então, pregar o seu próprio corpo no madeiro, e Auschwitz estava pregando Satanás e toda a raça humana caída. Ele estava pregando no madeiro, sentenciando a velha criação. Satanás foi derrotado, foi condenado. Só falta agora ser jogado dentro do lago de fogo. É questão de tempo. Já está condenado. Ele já está condenado. Então, por isso que ele usou Pedro. A carne clamou. A carne clamou. Não, mestre, isso não vai te acontecer. O que Auschwitz falou? Arreda-te, Satanás. Ele falou, arreda, Pedro? Não. Ele falou, arreda-te, Satanás. Você só me serve de pedra de tropeço. O que quer dizer? Eu vou até o fim e vou te pregar lá no madeiro. Quando eu pregar esse corpo lá no madeiro, deixar eles o Criador sentenciar você lá, você já está condenado. Já era. O que está escrito no livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 14. Uma vez que os filhos têm em comum carne e sangue, por isso também ele participou da mesma condição, a fim de destruir pela morte o dominador da morte, isto é, o Satanás. Então, Yahshua tinha que nascer na forma da carne pecaminosa, nascer como um homem, e ao colocar todos os pecados sobre ele, e pregar no madeiro, o velho homem, pregar o diabo no madeiro. O diabo estava sendo pregado lá. Então, ali, ele foi condenado, ele foi sentenciado. Então, agora explica para você por que Ial permitiu o ser humano cair no Jardim do Éden. Ial armou uma ratoeira para pegar Satanás. Satanás entrou para dentro do homem, falou, eu e o homem agora somos um. Nós agora é um. O Criador falou, é um. Eu vou entrar dentro do espírito do homem e vou enviar meu filho na forma da carne pecaminosa, vou dirigir, vou orientar ele por meio do meu espírito, no espírito dele, e aí a alma dele vai se subjugar ao meu espírito e vai pegar você que está na carne, no corpo, e vai condenar, vai te pregar lá no madeiro. Você vai estar condenado e derrotado, porque você não está no espírito
do homem, você está na carne do homem. Então, por isso que a Escritura fala que o homem tem que colocar a mente no Espírito. Quem coloca a mente no Espírito faz a vontade do Espírito. Quem coloca a mente na carne faz a vontade da carne. Olha agora o que está escrito em Gálatas aqui agora. Gálatas 5, versículo 19 aqui. Ó. Vou ler aqui. Gálatas 5, versículo 19. Ora, as obras da carne são manifestas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, rixa, ciúme, ira, discussões, discórdia, divisões, inveja, orgias, coisas semelhantes a essa, a respeito das quais vos previno, como já vos preveni. Os que praticam tais coisas não herdarão o reino do Criador. Então, quem está na carne? Satanás, levando o homem a fazer todas essas coisas que não prestam. E aí, o mundo também, com a glória do mundo, foi entregue ao diabo. A glória do mundo, tudo foi entregue. Ele falou, tudo foi entregue a mim, eu dou a quem eu quiser. Ele falou isso para Yalcha, quando ele foi tentar Yalcha lá. Eu dou a quem eu quiser. Então, por isso que a Escritura fala, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Porque o amor do Pai não está nas coisas do mundo. Tudo foi corrompido, foi deturbado. Por isso que o Eterno vai fazer novos céus e nova terra. Tudo vai ser feito novamente e de acordo com a vontade do Criador. Toda a criação vai ser totalmente restaurada. Por quê? Porque toda a criação foi danificada. Principalmente o homem foi danificado. Mas o Criador, ele quer fazer o que então agora? Agora que nós entendemos aí que o homem foi contaminado pela natureza do pecado. O Criador quer restaurar o homem novamente. Aí o Criador agora vai, envia Yalcha, a pessoa olha para Yalcha pregado no madeiro, o espírito de Yahweh vem e entra para dentro do espírito do homem. Que essa sempre foi a intenção do Criador, foi habitar dentro do espírito do homem. O espírito do homem foi criado para conter Yahweh dentro dele. É um vaso para conter Yahweh. Começa no espírito do homem. Por isso, no livro de Zacarias fala, Yahweh é aquele que criou os céus e a terra e formou o espírito do homem dentro dele. O homem tem espírito, os animais não. A Bíblia fala que os animais têm alma, mas não fala que eles têm espírito. Mas o homem, a Escritura fala que o homem tem espírito. Porque o homem é um ser que foi feito para conter o Criador. Aí o Criador, então, queria entrar para dentro do espírito do homem, mas Satanás entrou primeiro na carne. Mas aí o homem aceita Yahweh como Salvador, o Eterno vem, habita no espírito do homem. Então o Eterno quer o quê? Ele quer salvar o nosso espírito, ele quer salvar a nossa alma. E o corpo, ele quer salvar o corpo? Não. Por quê? Porque o corpo, ele quer dar um corpo novo. Ele não quer salvar esse corpo aqui. Esse corpo aqui, ele quer que ele seja pregado no madeiro, seja destruído, seja desfeito, acabe no pó mesmo. Para ele dar outro corpo novo para nós. Por isso que no livro de 1 Coríntios fala que nós vamos receber um corpo novo. Quando acontecer o arrebatamento, nós vamos receber um corpo novo. Mas deixa eu ler aqui, 2 Coríntios, capítulo 5. Olha o que o apóstolo Saúl fala. Aqui, ó. Deixa eu ver o versículo aqui. Deixa eu só confirmar o versículo aqui. É aonde ele fala do 2 Coríntios 5, versículo 15 e 19. Se eu não me engano, é isso mesmo. Deixa eu só confirmar aqui. Não estou achando a passagem, não, mas depois vamos conferir. É onde fala de um rapaz que estava em prostituição com a mulher do pai dele. Aí Paulo vira e fala assim, o meu espírito reunido convosco, é como se eu estivesse com vocês. Determino que tal homem seja entregue a Satanás, para que a sua carne, o seu corpo, seja destruído, e o seu espírito seja salvo no dia do Salvador. Aquele rapaz ia ser salvo? Ia. Mesmo ele prostituindo com a mulher, adulterando com a mulher do pai dele? Sim, porque ele era um crente que aceitou Yahweh como Salvador. Mas não quis viver no espírito, preferiu viver na carne. Provavelmente vai passar pelas trevas exteriores, mas o espírito está salvo. Porque uma vez que o eterno entra dentro do seu espírito, sua salvação é eterna. Jamais você perde ela. Aí, ó, aproxima. É 1 Coríntios. Ó, entregue esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Mashiach. Então, o espírito está salvo? Tá. Mas o corpo Yahweh quer salvar ele? Não. Quer destruir ele, acabar com ele. Porque nele está Satanás. E Yahweh não tem compromisso, não tem comunhão com as trevas. A luz com as trevas. E Yahweh não tem comunhão com Satanás.
Satanás, se ele está na carne, Ial não quer a carne. A carne tem que ser destruída. Por isso que Yaush, então, levou a carne e pregou ela no madeiro. Mas o diabo fez de tudo para que isso não acontecesse. Tentou, Yaush falou, não, transforma a pedra em pão, atira-te daqui de cima, sempre tentando fazer ele desistir. Mas ele venceu ele na tentação e depois venceu ele lá no jardim do Getsema, ali na oração, ele venceu ele, clamou por Ial, falou que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a sua, Pai. Ali, Ial permitiu Satanás influenciar Yaush para ele poder desistir. A tentação foi terrível, mas Yaush falou que não seja feita a minha vontade, seja feita a sua vontade. Então é por isso que no livro de Isaías fala que ele foi moído pela mão do Criador. E ele levou sobre si todos os nossos pecados. Yaush colocou tudo sobre ele e permitiu ele passar por essa tentação aí, mas ele resistiu até o fim e levou o velho homem e pregou ele no madeiro. Até na hora que ele estava pregado lá, eles viraram e falaram para ele assim, salvou os outros e não pode salvar a si mesmo? Salvou os outros e não pode salvar a si mesmo? E Yaush salvou as pessoas.